É um prazer estar aqui com vocês, associados da FEPESP. Faço parte da Coordenadoria de Educação e Cultura e esse é mais um programa do Associado Escritor. Mais uma vez, agradecendo ao presidente desta entidade, Dr. Arthur Marques, a toda a diretoria executiva e a nossa coordenadora de Educação e Cultura, doutora Maria Edna Silva Rosa, em apoio à realização desse projeto. Lembrando que o Programa Associado Escritor é uma iniciativa da Biblioteca, junto à Coordenadoria de Educação e Cultura, com o objetivo de dar visibilidade e promover ações literárias aos nossos associados e escritores. Hoje, nossa convidada é a associada e escritora Roseli Aparecida Daltério. Roseli, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Val. Quanta gente que está aqui com a gente, não? Eu estendo os meus agradecimentos a todo o corpo aqui da associação, que nos recebe sempre muito bem, em especial o pessoal da biblioteca, da área de cultura, Osaná, Tati, equipe, enfim, muito feliz em estar aqui. Eu não me defino como escritora, eu sou uma aprendiz. Uma aprendiz que brinca com as palavras. E, portanto, é um prazer estar aqui, porque eu vou brincar mais um pouco com a minha história, né? Com as minhas palavras, com as palavras com que eu conto a minha história até aqui. Então, para iniciarmos, fala-nos quem é Roseli, né? A sua formação. Bom, em termos de formação, eu sou socióloga e professora de espanhol, língua e literatura espanhola e hispano-americana. Então, eu estudei ciências sociais, na sequência eu vi que não me bastava e eu tinha que ir para as letras. E fui, né? Chegando à faculdade de letras, português, eu soube que poderia incluir um idioma e, por N razões, foi o espanhol que apareceu na minha tela. E eu agradeço porque eu conheci muitas pessoas interessantes, o horizonte se ampliou literalmente, né? Porque pude viajar, pude estudar uma outra cultura, pude escrever em espanhol também, enfim. São duas carreiras que eu levei concomitantemente e que se complementam, né? Nos projetos que eu desenvolvi, na prefeitura do município de São Paulo, onde eu trabalhei por mais de 3 décadas, sou jovem, mas 3 décadas, mais ou menos. E, enfim, é isso, em termos de formação. Certo. Agora, nos fala sobre a sua vida associativa na FEPESP. Então, a minha vida associativa na FEPESP começou em 29 de novembro de 1985. Eu tenho até a carteirinha original. Ou seja, eu vou completar 40 anos, né, praticamente. E assim, eu já participei de cursos aqui na associação. Quando eu me aposentei, eu fiz cursos de desenho, de pintura. Eu frequentei muito a biblioteca, né, no período pré-pandemia. Era sempre muito bem atendida, especialmente pelo Rony, que eu acredito que continue trabalhando lá. E, enfim, li muita coisa interessante. Claro que eu frequentei as unidades de lazer da associação, ainda as frequento, e sempre muito bem atendida. E recentemente, por intermédio até da associada escritora e minha ex-professora e tremenda amiga Teodora, Maria Teodora, vamos lá para o grupo de escritores, você que escreve, então vamos. E aí estou retomando, né, aos poucos. Já participei da primeira antologia, que aliás foi um presente, muito bonita a edição, e estou participando da segunda também, e é uma honra poder participar do grupo. Esporadicamente eu participo das reuniões com os associados escritores por questão de horário, às vezes é impossível, bate, né? É incompatível. Aí eu ainda trabalho, eu ainda participo de um grupo, eu escrevo toda semana, tenho um desafio de escrever toda semana pelo menos um conto, então eu tenho aí algumas atividades que canto no coral da EMESP Tom Jobim, enfim, e por aí vai. Na sua trajetória profissional,
Como você começou a sua jornada de escritora? O que inspirou a se tornar uma escritora? Olha, pergunta difícil, viu, Val? Porque assim, eu acredito não, nós somos, né? Nós somos seres feitos de palavras, né? E isso significa que a gente tem sempre que buscar um sentido e interpretar-nos, né? A gente vai se interpretando, vai ler, é um conceito amplo aí de leitura, né? Leitura do mundo, leitura das pessoas. E nesse sentido, eu acho que eu me definiria, quer dizer, eu não me defino como escritora, mas como alguém que, que gosta de lidar com as palavras, buscando tirar delas aquilo que eu não conseguiria fazer por outros meios, né, de expressão. Então, escrever é uma maneira de responder aos nossos silêncios, às nossas inquietudes, às nossas dúvidas, a tudo que nos faz, né? Alegria, tristeza, tudo que, como diz a canção, né? Todo lo que forma parte de nuestro canto, ¿no? La dicha e el quebranto, a alegria e a tristeza. Então, escrever é esse exercício. Escrever, eu acho que eu escrevo desde sempre. Eu me lembro de redações escolares, aos 9 anos, 10, 11, que eram elogiadíssimas pelos professores, mas daí a publicar alguma coisa foram muitos anos, muitos quilômetros, 2 idiomas, né? A ponte entre o português e o espanhol. O espanhol eu defino como a minha língua do coração, né? E desse modo ela também é minha língua materna, veio da minha avó, então é também a minha língua do coração e também é minha língua materna. E, na verdade, eu escrevia poesia. Eu sempre me vi escrevendo poesia ou achando que escrevia poesia. Mas, na gloriosa pandemia, né, é tudo assim, é APDP, antes da pandemia, depois da pandemia. Durante a pandemia, eu participei de umas lives com uma escritora e jornalista espanhola, a Rosa Monteiro, de quem eu sempre li, né, crônicas. Ela publicava e publica ainda uma crônica quinzenal no El País, mas ela também tem romances, enfim, vários romances, e eu trabalhava com os textos dela na faculdade, né, eu dava aula de leitura em espanhol. E ela começou a fazer essas lives logo no começo, né, da pandemia, e a partir dessas lives ela nos provocou, era como se fosse uma oficina de escrita criativa, ela nos provocou a produzir um conto com 2 personagens, criados pelos participantes da live, e éramos muitos participantes, acho que mais de 1000, provavelmente. Eu escrevi um conto, eu não escrevia contos, eu acho que escrevia crônicas e poesia, mas eu me atrevi. E ao atrever-me, eu criei coragem para enviar o conto e descobri que no grupo de escritores do mundo, de vários países, pelo menos 22, 23 países, a maioria não, todos, né, hispano-americanos, a Espanha e América Hispânica, e eu aqui no Brasil, mas eu não estava sozinha no Brasil, eu estava com, por exemplo, uma escritora argentina, jornalista e escritora argentina, acabamos nos conhecendo, nos aproximando, e escreva o conto e manda o conto. O conto foi escolhido e foi publicado em espanhol, né? Graças aí a Rosa, graças a uma equipe toda de coordenação de edição, graças a Maru San Martín, que é uma escritora mexicana, enfim, graças a muita gente. Val, eu sei que eu falo demais, mas eu preciso dizer uma coisa. Os grandes monstros aí, sagrados da literatura, afirmam que a gente escreve sozinho, o autor, né, uma escrita solitária. O ato físico mas a gente não escreve só, né? Antes de escrever, a gente leu, e pensou, e observou, e ruminou, como diria o Rubem Alves, e, enfim, é todo um trabalho com tanta gente, com tantas palavras, com tantas ideias, que eu só posso agradecer a todos os meus autores, a todos os que eu tive a oportunidade de ler, porque são eles que me dão a oportunidade de escrever, né, de ver a vida através da literatura, né, buscando, na verdade, a beleza, né,
buscando atingir a beleza no mundo. E isso quem diz é a Roça Monteiro. Ô, Roseli, esse programa é para vocês mesmo, pode falar, não tem problema algum, né, em falar, e nós estamos aqui para lhe ouvir. Deixa eu te falar, nós íamos fazer essa pergunta para você, sobre a sua, não sei se foi essa crônica que foi... não. Não, né? Crônica? Não, né? Não, então faça a pergunta que aí eu já... Tá bom, então, não, na verdade, antes dessa pergunta, eu quero te fazer uma outra pergunta, que você trabalhou há mais de 3 décadas na Prefeitura de São Paulo, e lá você realizou, né, alguns projetos. Fale-nos um pouco desse projeto, Então, foram mais de 30 anos, eu fiz uma carreira na Prefeitura, e eu gosto de dizer isso com todas as letras, carreira, porque a gente vive tempos de terceirização, privatização, eu chamo de parceirização. Não, eu prestei um concurso público, fiz carreira, me orgulho do trabalho que eu desenvolvi, com muitos colegas também, concursados e não concursados, mas enfim. E a minha carreira é a gente chama carreira de banda larga, sociólogo. Então eu trabalhei em várias secretarias, porque todos, né, os sociólogos trabalhamos com políticas públicas, né? Nós trabalhamos com projetos, elaboração de projetos, a execução dos projetos, a avaliação desses projetos. Então nós podemos atuar em várias áreas, né, da administração pública. Eu trabalhei inicialmente na assistência e desenvolvimento social, depois eu trabalhei no abastecimento, trabalhei muito na época da merenda escolar, né, na formação do programa de merenda escolar, trabalhei muito, né, na formação de recursos humanos, né, nessa época. Trabalhei com projetos de memória e identidade, então eu fui vizinha de vocês aqui. Eu trabalhei no Solar da Marquesa, que, né, pertence ao Departamento do Patrimônio Histórico, ligado à Secretaria Municipal de Cultura, onde desenvolvemos vários projetos de formação de professores, né, no âmbito da identidade, da formação de professores no âmbito da identidade, do patrimônio histórico, como multiplicadores, né, das questões da cidade, de sua memória, né, e trabalhei com grupos de terceira idade, fiz curadoria de exposições com idosos que frequentavam o Solar da Marquesa. Então o diálogo era sempre entre a memória, participação, identidade, patrimônio, né? Afinal, né, que cidade é essa, né, em que nós vivemos? Qual é a origem dessa cidade? Como chegamos a ser, né, o que somos hoje? O que a gente quer dessa cidade? E para entender um pouco essa dinâmica, a gente tem que voltar ao passado, né? Voltar não, a gente tem que refletir sobre o passado para poder formular melhor o presente e o futuro, em termos de políticas públicas, de apropriação mesmo do espaço público. E um dos últimos projetos que eu fiz foi numa biblioteca pública, o que me dá muito orgulho, muito prazer. Eu trabalhei numa biblioteca pública aqui em São Paulo, que é temática em música. É a Biblioteca Municipal Cassiano Ricardo. Ao lado dela fica a Biblioteca Pública temática em contos de fadas, a Hans Christian Andersen. Imagina só, música e contos de fadas. O que eu fiz? Eu fui estudar música, né? E fiz alguns projetos interessantes também em relação a isso, né? Um deles é o Narrar Trilhas Sonoras. É um projeto em que a gente trabalha música e literatura, né? Escolhíamos autores e formulávamos a trilha sonora, né? Contávamos com a ajuda de um violonista, cantores, enfim. Muito bacana esse projeto, que, claro, eu sou, né, suspeita para falar, mas enfim. Eu quero dizer que isso me deu a oportunidade de lidar com música, né, de trabalhar com música, tanto é que eu me voltei para os corais, fui aprender a tocar um pouquinho de teclado, enfim. Eu acho que em tudo eu procuro buscar a arte. É como se fosse a melhor parte mesmo que temos para compartilhar. E é isso, basicamente é isso. Foram projetos interessantes e terminar entre aspas, a carreira numa biblioteca pública, para mim, foi um presente. E que carreira, né, Roseli? Uma carreira brilhante, né? Você deixou aí um legado muito grande para quem veio após você, né?
Acredito que Parabéns. sim, que deixei aí algum testemunho de alguém apaixonada por esses projetos. Ainda na área de assistência social, desenvolvimento social, eu sempre procurei trabalhar um pouquinho com arte, introduzir a literatura, introduzir a cultura nos projetos. Enfim, não vou entrar em detalhes desses projetos, mas é sempre legal a gente ofertar a oportunidade para que as pessoas possam conhecer, provar, desfrutar aí das várias linguagens da arte e da cultura, porque isso é o maior legado que a gente deixa, né? Educação, cultura, arte. Certo, agora nós vamos falar então da sua crônica, né? Você tem diversos contos, na verdade, selecionados e publicados em concursos importantes. Chamou a atenção a crônica A Mesa, né, que foi uma das 30 escolhidas do concurso organizado pelo Instituto Fome Zero, Isso. né? E que compõe a antologia Crônicas da Fome, publicada em 2022, né? Como foi essa experiência, Roseli? Então, é aquilo que eu dizia, né? Escrever a gente sempre escreve, mas publicar, e até abrir mão do medo que a gente tem, oh meu Deus, como será que vão me ler? Vão me ler, como puderem, como quiserem, de acordo com as suas experiências, né, de leitura, cada um com o seu olhar. Mas enfim, depois desse momento da pandemia, desse conto em espanhol, que eu acho que me abriu, de fato, me abriu a várias possibilidades, eu falei, não, eu tenho isso escrito, eu vou apresentar, até porque eu conhecia já o trabalho do Instituto Fome Zero, eu já tinha trabalhado numa secretaria de abastecimento, o Brasil, até então, anos atrás, tinha voltado ao mapa da fome, e quando eu falo fome, não é só a fome, né? Não é só a gente não quer só comida, né, como cantavam os Titãs. A fome é essa necessidade vital de nos apropriarmos do mundo, né, de tudo. Né? Então, é fome de vida, a fome à mesa, é a fome da cultura, é a fome da saúde, da educação. Mas, nesse momento específico, a ideia era até trabalhar com o Instituto Fome Zero para auxiliar nos projetos que esse instituto desenvolve. Então, eu falei, bom, vai uma crônica, né? Crônicas. Eu sempre achei que escrevia crônica, não contos. Então, foi assim que surgiu a ideia, vou participar, e a minha surpresa foi estar entre as 30 selecionadas, né? Realmente me surpreendeu. Claro que é legal, né? A gente fala, bom, nossa, 30, sim, é um prêmio, de certa forma, mas o prêmio maior é poder saber que a tua palavra está circulando, né? Porque o livro só existe, né? Os textos, eles existem enquanto são lidos, né? Essa é a ideia, é estar circulando. Certo. Agora, sobre o seu livro recém-lançado, né, uma coletânea de contos chamada A Paisagem das Horas, qual foi a inspiração que a motivou a escrever? Bom, eu acho que esse livro vem se escrevendo há anos. Existem contos mais atuais, contos que eu reescrevi. Na verdade, a gente reescreve, se reescreve, né? E a partir da publicação do conto em espanhol, né, na antologia Lábios Rojos, Chocolate e una Rosa, a partir dessa publicação, eu comecei a participar de uns desafios promovidos por uma escritora também, a Helena Silvestrini, e ela é coordenadora, ela é a mentora da Casa do Contista, e já faz uns 2 anos, se eu não me engano ou mais, que eu escrevo semanalmente. Né? Nós temos um desafio, recebemos um desafio e, a partir da proposta, produzimos um conto, que é lido por ela, comentado, enfim. Então, eu já tinha alguns contos, vários, que eu reescrevi, e outros a raiz desses desafios. Num determinado momento, eu achei que eles estavam prontos, então eu vou publicá-los. E foi assim que surgiu o convite pela Editorial Ópera, é uma editora independente, publicou o livro e está aí, né? Desde o ano passado, né? Foi em Paraty, a ideia era lançá-lo em Paraty, lancei um pouquinho, foi lançado um pouquinho depois de Paraty, e
ei-lo aqui entre nós. É uma paisagem que viaja, é feito para viajar, para circular. Certo, mas além de escritora, Roseli, você também é fotógrafa amadora. Como a fotografia influencia no seu trabalho? Tudo é uma questão de olhar, né? Tudo. Tudo é uma questão de ponto de vista, né? Então, a fotografia, ela me faz não só ver, ela me faz olhar. E o olhar, ele implica atenção, né? Então, acho que tem muito a ver com o trabalho de escrita, de escritora, ainda que aprendiz. É como eu olho, em que perspectiva, a partir de que ponto de vista, quem conta a história? Quem conta a história de uma foto? Né? Como é que se constrói o olhar? É tudo um trabalho de construção, na verdade. Eu diria mais, de construção, de edição, né? Eu acho que esse é o trabalho que a gente faz. Então, eu me defino como fotógrafa amadora porque também tive a oportunidade de trabalhar com fotógrafos no Departamento do Patrimônio Histórico, a quem eu agradeço também, porque eu aprendi muitas técnicas e, enfim, curiosidade é uma palavra interessante, né? A gente vai desenvolvendo as muitas possibilidades que a gente tem à medida em que vai dialogando, né, com esses ambientes, com os profissionais, com a realidade, com os ângulos, com as palavras, enfim. Então existe uma ligação, né, entre as duas. Sim. E falando em fotógrafa, né, nós comentamos ainda há pouco sobre a capa do livro, né? Então fale-nos um pouco sobre a capa do livro, de onde você tirou você mesma, né, fez essa fotografia. Agora eu vou falar aqui com o meu evento, né, meu leitor, meu caro leitor. Então, esta capa, na verdade, ela é uma fotografia da minha janela, onde descansava a cortina que pertenceu à minha avó, a minha abuela espanhola, Flora. Essa cortina pertenceu a ela. Eu me lembro eu tenho uma foto em que eu devo ter 1 ano ou 2, estamos sentados à frente da casa da minha avó e na janela estava essa cortina, 60 e tantos anos atrás. É uma cortina de renda, é um trabalho delicadíssimo. Acho que é isso que a gente faz também quando escreve. Eu sou uma pessoa que, se eu tivesse que definir o meu jeito de escrever, o meu estilo, se é que tem eu diria que eu vou nas filigranas. Eu brinco com as palavras, eu desmonto, eu remonto, eu construo, destruo, reconstruo. É uma questão de filigranas mesmo, essa é a palavra. Eu acho que essa cortina, de certa forma, esse trabalho, essa delicadeza da renda, é talvez a delicadeza que eu queira imprimir aos meus contos e à minha vida. Delicadeza e leveza. Acho que é isso. Que lindo, essa delicadeza e leveza e traz algo lá do passado, né? E isto aqui é o meu marcador de páginas, é uma flor. Você quem fez? Eu faço, e eu faço questão de entregar para quem adquire o livro, né? Esse faz para você. Ai, obrigada. Ó, ganhei um marcador. Obrigada, Roseli. Muito obrigada. Antes de encerrarmos, né? Quais são os seus projetos futuros e qual conselho você daria para os novos escritores? O conselho, eu começo pelo fim. O conselho é aquele que todos os escritores dão. Leiam, 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 leiam muito. E não tenham medo dos seus silêncios e das entrelinhas. Leiam, né? Conversem com suas leituras e escrevam. Agora, projetos? Sim, projetos. Tenho mais 2 livros com outra editora. Uma antologia de contos de humor, chama-se Contraversões, e eu não vou dar spoiler, Contraversões. E o segundo é um livro infantil, infanto-juvenil, para toda a gente entre nós. Então, devem ser lançados ainda este ano e a proposta é lançá-los também
em espanhol. Portanto, eu estou muito, muito feliz. Que bom então, Roseli. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço. E precisamos encerrar o programa. Agradecemos muito, assim, por você mas eu volto, se quiserem um programa 2, eu volto. Com já deixa aí, nas entrelinhas com a Tati, né, para a Tati já fazer aí um novo convite, quem sabe, né, não sabemos se já está no forninho, se já está saindo aí então não tenho essa informação, a ideia é que sejam publicados ainda este ano, mas este ano é um ano, esse ano tem Bienal, tem Flip, tem uma série de eventos, mas eu estou por aqui, sempre à disposição. E aproveitamos para deixar um convite a você, que é nosso associado e que é escritor, e que ainda não teve a oportunidade de conhecer esse projeto, entre em contato com a Coordenadoria de Educação e Cultura, conforme descrição abaixo. Será um prazer em contar com a sua participação. E você, que é nosso associado e que não é escritor, inscreva-se no nosso canal, dê um like, um joinha e participe conosco. Até o próximo programa.